Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a redução da maioridade penal. Antes da gente dar prosseguimento ao nosso debate, a nossa conversa aqui com os nossos convidados, vamos assistir um vídeo feito pelo repórter Fábio Panunzio, da Rede Bandeirantes de Televisão, sobre esse tema que está uma grande polêmica no Brasil, que é a redução da maioridade penal. Porque existe a impunidade. Esse cara vai continuar impune. Um moleque de 15 anos vai matar 50 pessoas, quando eu fizer 18, a ficha dele está mais limpa que a minha. A arma é minha. Todas as cenas chocantes que você está vendo têm o mesmo protagonista. Um bandido perigoso, frio, covarde, que ainda não completou 18 anos e que por isso vai ficar praticamente sem punição. Quem que imagina uma menina, 15 anos, pequenininha, com uma arma na mão? Acho que a pessoa nem leva a sério. Não foi menor para dar um tiro no cara, né? Agora para impunidade. Os crimes violentos, como assassinatos e latrocínios cometidos por menores de idade, representam ao menos 3% do total. Trata-se de uma aberração estatística. Em países civilizados, esse número beira o zero absoluto. O assassinato brutal de Vitor Hugo Deppmann soa como um alerta de algo que se repete há mais de 20 anos. O país quer e precisa discutir a redução da maioridade penal. A mãe do estudante de 19 anos decidiu arregaçar as mangas logo depois do enterro do filho. Quer que o caso seja usado como exemplo para que os políticos brasileiros parem de fugir do assunto. Eu quero que a morte do meu filho represente uma mudança. Eu quero que seja um marco para daqui para frente a coisa mudar. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a redução da maioridade penal ainda é tratada como um tabu. Segundo o próprio Unicef, apenas 3 países com população de mais de 10 milhões de habitantes têm o limite da maioridade fixado em 18 anos. Só na Colômbia e no Peru, além do Brasil, jovens com mais de 16 anos de idade deixam de responder por seus crimes. 8 países desse grupo marcado em vermelho adotam limites entre 14 e 16 anos. Nos 7 países em azul, a maioridade penal começa aos 12 ou 13 anos. Em todos os outros, assinalados com a cor verde no mapa, a responsabilidade penal começa entre 6 e 11 anos de idade. Nós defendemos a redução da idade penal para 16 anos de idade. A legislação brasileira trata assassinos e estupradores como se fossem crianças indefesas. Foi um menor que participou, por exemplo, do estupro brutal de uma estrangeira em uma van no Rio de Janeiro. O jovem cumpre agora medida socioeducativa, mas logo estará solto. Alguns movimentos sociais alegam que reduzir a idade penal seria como punir os pobres 2 vezes para proteger os mais ricos, que seriam suas vítimas preferenciais. Uma falácia, segundo o promotor da Infância e da Juventude de São Paulo. Mais de 90% das vítimas dos crimes, principalmente violentos, é a população carente. É a população de classe C, de classe D, de classe E. O discurso que coloca criminosos perigosos como vítimas dos problemas sociais brasileiros é apontado como o principal entrave para que o assunto avance no Congresso. Pelo menos 30 propostas aguardam votação sem nunca terem passado sequer pelo plenário. A mais velha já chegou à maioridade, está engavetada há mais de 20 anos. Mas é preciso, efetivamente, que a sociedade disponha de meios para punir pessoas que, com pleno entendimento dos seus atos, pratiquem contra os seus semelhantes barbaridades como essas que nos escandalizam. Em meio ao clamor e ao pavor despertado pela ação covarde do assassino de Vitor Hugo Deppmann, políticos se apressam em defender aquilo que já deveriam ter feito há muito tempo, empenhar-se para colocar o assunto em discussão. Então, nós defendemos a mudança da legislação federal para estabelecer limites e, de outro lado, que completou 18 anos de idade não deve ficar na Fundação Casa. Se a partir dos 16 anos você pode votar, por que você não pode responder pelos seus atos? Bom, vocês viram aí que é um tema realmente bastante complexo, um tema que está mexendo muito com a emoção das pessoas, porque é um tema que trata da realidade
diária das pessoas, né? Essa forma como as pessoas estão vendo a questão do crescimento da violência e que envolve também a participação de menores de idade. Queria começar perguntando para vocês o que vocês acham dessa questão da maioridade penal. Começar pela Elza, pastor. Elza, você que já trabalha há tantos anos com essa questão do menor, no dia a dia, né, lidando ali com menores infratores, o que você acha dessa polêmica, dessa questão da redução da maioridade penal? Você é contra ou a favor? Eu sou absolutamente contra, mas primeiro eu quero parabenizar você, né, por esse tema tão relevante, tão atual, né? Nós precisamos falar sempre sobre isso para refletir com a nossa sociedade, com o poder público, sobre essa questão da diminuição da maioridade penal. Então, eu acho assim que a lei, você mudar a lei, você não vai mudar a violência. A pessoa tem que se adequar à lei que já existe. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei moderna, é uma lei que ali está tudo o que precisa fazer para uma criança ser ressocializada, para uma criança ter seus direitos. Então, não é cumprido esses deveres pelo poder público. Você imagina que tudo acontece na família. E quando a família não tem apoio, né, um apoio que precisa para poder criar seus filhos, o poder público deixa a desejar, né? A gente não vai aqui culpabilizar apenas o poder público, logicamente, tem toda uma estrutura que envolve a criação, que envolve a família. Mas eu sou absolutamente contra a diminuição, porque as pessoas não têm como sobreviver na atual conjuntura do nosso país hoje. E o que está acontecendo? Eles não recebem o mínimo que têm direito para poder ter uma sobrevivência digna. Mas eu queria saber, pastor, o senhor concorda com a Elza? A gente viu ali que existe uma série de nuances aí desse problema. Mas assim, quando eu penso sobre essa questão da redução da maioridade penal, a primeira coisa que me vem à cabeça é o que dizer, né, para as vítimas dessas pessoas, desses menores que cometem crimes, e ao contrário dos outros que já têm 18 anos, às vezes por uma diferença de meses ali, o menor que tem 17 anos e meio, ele é condenado a uma medida socioeducativa e o outro tem 18 é condenado a 15 anos, 10 anos, seja lá o que for. O que o senhor acha desse tema, pastor? O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Na verdade, Rufo, eu não vou falar como alguém que conhece a realidade interna dos detentos, das pessoas que são problema, dos adolescentes, dos menores infratores, como a Elza, que lida diretamente com eles. Eu vou falar num âmbito maior, um âmbito mais, como eu diria assim, social, do que concerne toda a sociedade, porque convivendo com isso há muitos anos, sendo pastor, vendo acontecer, tentando ajudar famílias, se consolar famílias em momentos como esses, então a minha palavra é mais ampla nesse sentido. Não com a profundidade histórica, experiencial da Elza. Mas eu sou a favor, justamente, da diminuição da idade penal, justamente. Primeiro que, se eu não fosse, já era, só em ver a estatística que eu acabei de ver agora mesmo aqui. Os países altamente desenvolvidos, muito mais desenvolvidos que o nosso, isso é sintomático. Se vai resolver tudo ou não, não sei, mas se esses países tomaram medidas reduzindo faixas etárias de culpabilidade penal, inclusive alguns que eu vi ali de 6 a 11 anos, é isso? É. Então, isso e esses países terem os resultados que têm nessa área, praticamente, foi dito ali, salvo engano meu, me corrija se estiver errado, praticamente nenhum problema com menores infratores, não foi dito ali? Praticamente a taxa é zero. Na verdade, ali ele se restringiu a mostrar a questão dos países que têm ou não uma diferença na imputabilidade dos menores. Ele não falou a respeito dos resultados que isso ocasiona na violência, mas é sabido que realmente alguns países têm, outros não. Não há uma prova, vamos dizer assim, certeira de que realmente a redução pode causar. Agora, é certo que a maior parte dos países, a maior parte dos países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, existem alguns estados, porque a legislação lá não é federal, ela é estadual. Alguns estados, o juiz é que vai decidir, depois de uma análise psicológica do menor, se ele pode ser julgado como maior ou não. Porque aí é uma análise caso a caso para ver se aquele menor ele tem realmente condições psicológicas, se ele cometeu o crime, se ele já tinha discernimento como adulto ou não. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, eu acho que muitas pessoas, às vezes, ao defender a não mudança da idade de
culpabilidade, não estou dizendo o caso da Elza, que ela tem, como eu disse, ela tem um conhecimento mais profundo, mas muita gente, porque tem a ideia de que essa diminuição seria apenas punitiva. E não é. É por questão de justiça. Como assim? Se eu tenho uma pessoa que tem 18 anos e eu sei que é justo essa pessoa, no exercício da sua vontade livre, se tornar um delinquente e delinquir e por isso ser preso, se eu tiver um entendimento de que uma pessoa de 16 anos, 15 anos, está também no exercício de sua vontade livre, da sua capacidade, então também por causa disso ela tem que ser submetida à justiça. A justiça. Se isso vai resolver tudo ou não, eu não sei. Mas primeiro é que eu creio que por questão de justiça, se a gente percebe que eles têm condições de exercer algo tão responsável como o voto e tantas outras coisas, então se ele é considerado apto a pensar, a decidir, como decide o destino de uma nação, votando em presidente, governador e tudo mais, então ele está apto a isso aí, a também decidir se quer ou não. Quanto ao que a Elza falou, eu concordo muito sobre a deficiência que o governo tem em ajudar, em favorecer. Todavia, é sabido também que em casas, em lares onde são estruturados, também existem os delinquentes, no exercício da sua vontade livre. Portanto, além de ser uma questão de justiça, é uma satisfação que se dá, como eu disse no começo, a pessoas que chegam perto de mim desesperadas, porque tem a sensação da impunidade, que dói 2 vezes mais, eu saber que o seu filho, de 16 anos, de 15 anos, foi tirado a vida, e essas pessoas simplesmente vão ter um trabalho educativo para daqui a pouco estar na rua e nem sempre esse trabalho educativo consegue recuperar. Portanto, é uma satisfação que se dá à sociedade de que nós não estamos satisfeitos. E segundo, é senso de justiça. Se 16 anos eu entendo que ele já é responsável, se pode votar, então ele pode ser responsável pelas suas ações livres. É um tema realmente bastante polêmico. O nosso tempo nesse bloco já terminou, porque a gente já assistiu esse vídeo aí, que foi um vídeo bastante completo. Eu quero continuar a discussão no próximo bloco e avançar nessa questão, porque eu acho que há questões que a gente tem que tratar muito importantes, assim, questões como essa. Se ele vota, por que não pode ser punido? Mas, ao mesmo tempo, o que fazer? Porque é preciso, em algum momento, também parar esse fluxo de criação de jovens infratores. Então, tem que também haver um outro parâmetro, quer dizer, eu acho que é nisso que a Talvez Elza, seja um outro assunto, né? É um outro assunto que não adianta só punir, mas prevenir, né? E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!